gravar, né, em algum momento, mas não garantimos, tá bom? Vocês sabem como é que funciona essa questão de plataforma. Então, fiquem aqui, avisa lá no grupo, tá? Que aí o pessoal vai entrar. Acho que pode até fazer um story também, depois a gente apaga ele, tá bom? Bom, vamos começar, vamos falar de lipedema. Eu queria trazer uma introdução mais rápida para vocês, tá bom? Vocês já estudaram também a respeito de lipedema, né, no curso. Já tiveram aula sobre isso, mas eu queria fazer essa introdução para a gente relembrar algumas coisas que são importantes quando a gente fala de lipedema, tá? Primeira coisa, você já tem que anotar aí. É uma doença crônica, dolorosa e progressiva do tecido adiposo e do tecido conjuntivo, né? Que fica ali na nossa derme. Então, uma doença crônica, dolorosa e progressiva. Progressiva, crônica, não tem cura, não vai resolver. A pessoa não vai ter lipedema e depois não ter, ok? Ela tem uma condição de lipedema, então isso é muito claro que tem que ficar na nossa cabeça, muito claro. E por que que é legal a gente falar do MAF no lipedema? O interessante de falar no MAF do lipedema, no lipedema, é porque a gente tem uma possibilidade de um tratamento contínuo com o paciente. Aí eu vou contar para vocês como que a gente costuma fazer aqui na clínica, além do MAF, os tratamentos, enfim, com os pacientes de lipedema que a gente tem tido bastante, tá bom? O acometimento ele é principalmente em mulheres. Então existem homens que têm lipedema, existe, mas a maioria que tem é mulher, tá bom? É porque uma das características do lipedema é justamente aquela questão do hormônio, dos hormônios que estão envolvidos no lipedema. Então, toda vez que a mulher passa por uma alteração hormonal muito grande, seja ela na primeira menstruação, seja ela na menopausa, seja ela na gestação, a gente tem aí uma progressão maior da doença. Então, seria interessante que, nesse ponto de vista, nós tivéssemos um olhar melhor para essa paciente de lipedema, porque ela pode passar, e teoricamente ela vai passar pela maioria dessas fases, a não ser que ela opte não ser mãe. Mas primeira menstruação, menopausa e durante o período, né, ovulatório dessa mulher também, ela pode ter alguma alteração hormonal vinda de outras coisas, como por exemplo, exposição a tóxicos, né, que a gente já sabe que, por exemplo, os plásticos, eles acabam tumultuando um pouco os nossos hormônios. Então, essa mulher que se expõe muito aos plásticos, isso pode causar uma alteração hormonal. A alimentação, o próprio estresse, enfim, tudo isso altera os hormônios e vai prejudicar a questão do lipedema. Mas essa condição, ela diz respeito ao paciente feminino por causa dos hormônios, ok? E o que que vai acontecer? Vai ser uma deposição anormal de tecido adiposo subcutâneo. Então, é difícil a gente parar para pensar em um paciente que não tem lipedema e confundir ele com o que tem, tá? Eu acho que esse diagnóstico, essa análise, ela tem que ser bem clara na nossa cabeça. Por exemplo, alguém que está acima do peso e alguém que tem lipedema. Existe essa confusão ainda, não deveria existir. A avaliação de lipedema, ela tem que ser criteriosa, ela tem que ser feita por nós, profissionais da saúde, mas o diagnóstico é fechado por um médico. Então, durante o nosso processo ali de avaliação, a gente vai avaliar o paciente como um todo. Como ela é da cintura para cima e como ela é da cintura para baixo. Quem é essa mulher? Quais são as alterações estéticas que essa mulher apresenta da cintura para cima e da cintura para baixo? Ela sempre foi assim? Ela sempre teve a perninha mais gordinha? Por exemplo, a minha filha, ela tem 4 anos e eu observo as amiguinhas dela na escola. Eu já consigo observar crianças que têm as perninhas
que são maiorzinhas, que são mais gordinhas, e acaba sendo até desproporcional ao restante do corpo. Vocês acreditam? Isso não é comum, né, gente? Claro. Mas existe sim. Então, sempre foi assim? Quando você emagrece como um todo? Você perde peso como um todo? Ou você só perde peso, só fica fininha aqui em cima, na cintura, e as pernas continuam muito largas, o quadril continua muito largo? Esse aumento é a característica principal do lipedema, é desproporcional, crônico, doloroso, progressivo e desproporcional, tá? Anormal. A proporção não é entre uma perna e outra. A proporção tem que ser da cintura para cima e da cintura para baixo, tá? Então, isso aqui eu acho que já está mais claro na cabeça de vocês. E aí a gente tem algumas características, né? O paciente que tem lipedema, ele vai sentir dor, inclusive um congresso recente que teve de lipedema em São Paulo, com pessoas do mundo inteiro que tratam essa doença, no mundo inteiro, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, tava a galera lá que é referência no lipedema, e um dos médicos que trata lipedema, ele falou durante o congresso que para ser lipedema precisa haver dor. Tem que ter dor ao toque, tá? Se não tiver dor ao toque, é celulite, é gordura localizada, qualquer outra coisa, mas não entra na classificação do lipedema. Então, dor seria aí o nosso top 1 para diagnóstico, tá bom? Desproporção entre as pernas e o restante do corpo, nódulos, dependendo do estágio que a paciente está, hematoma com muita frequência, ela nem sabe da onde que veio aquele roxo, né? São características que a gente consegue observar muito no paciente que tem lipedema. E aí a gente tem alguns estágios, né, gente? Eu queria mostrar esses estágios aqui para vocês agora. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, tá? Vamos lá. Só me sinaliza se vocês estão olhando a minha tela aí. Está aparecendo a minha tela para vocês. Opa! Consegue ver aí? Está aparecendo a tela? Está aparecendo a tela, mas não está aparecendo você. Não está aparecendo eu? Não tem problema. Não, mas Daqui a pouco eu vou tirar, tá? Estágio 1, gente, olha só. Nem parece que tem, né? Superfície da pele é normal, tem um aumento da gordura, né? Pode ter presença de nódulos, só que é um nódulo menorzinho, parece pérola, debaixo da pele. A gente tem o estágio 2 também, aí, ó. A pele fica mais irregular, estão vendo? Aqui, inclusive, o lipedema dessa pessoa, ele vai até o joelho. Ele não pega a região ali de pernas mesmo, canela, né? Ele vai até o joelho. É desproporcional. Tá vendo? O ideal nessas fotos seria a gente olhar também a parte superior do tronco da pessoa. Aqui ela apresenta um aspecto de celulite maior, já tem flacidez envolvida também, no estágio 2. No estágio 3, olha só, ela fica bem mais flácida, presença de dobras na pele. Essa daqui a gente já tem até lá embaixo, gente, olha só, fazendo garrote ali embaixo, pensando, tá vendo? Pode ter dificuldade para se locomover também, né? Isso é uma característica. A inflamação que acontece nessa paciente é uma inflamação mais crônica já, então ela tem o tempo todo liberando citocinas inflamatórias no corpo dela, tá? E aí a gente tem o estágio 4 também, que são todas aquelas alterações que a gente viu no estágio 3. Só que também tem um comprometimento linfático. E aí a gente tem um lipolinfedema. Lipolinfedema, ok? Então ele pode ocorrer, o comprometimento linfático, ele pode acontecer em qualquer estágio, mas ele é mais frequentemente encontrado a partir do estágio 3. Aqui que eu queria, inclusive, que vocês pensassem comigo. Observa bem essa imagem, tá bom?
E a gente vai conversar. Olha como é desproporcional, né? Tudo desproporcional. Eu vou voltar com a minha câmera aqui. Agora vocês vão me ver. Perguntaram se você sabe o nome do médico. Opa! Qual médico que falou? Perguntou isso há 3 minutos atrás, a menina no chat. Deve ser o médico. É o Curro, eu acho. O sobrenome dele é esse. Mas eu vou pesquisar e depois eu envio para vocês também. Deixa eu ver se é isso. Curro Milão. Ele é referência em lipedema. Acho que é isso. Mas depois eu pesquiso direitinho para vocês, tá bom? Bom, voltando aqui sobre lipolinfedema, tá, gente? Quando a gente fala de lipedema, muitas vezes as pessoas confundem com linfedema. Então, hoje vocês não vão ter mais essa dificuldade, tá? Linfedema é uma coisa, lipedema é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pode existir as duas coisas, Amanda? Pode existir as duas coisas. Inclusive, vou voltar a apresentação aqui para vocês, pra gente ver um negócio aqui. Iniciar transmissão. Bora lá. Ó, primeira coisa, obesidade e lipedema, não tem nada a ver. Obesidade e lipedema, a foto aí tá mostrando, tá? Ai, Amanda, mas ela tem muita gordura na perna. Ela tem muita gordura na perna porque ela também tem muita na barriga, ela tem muita na mama, ela tem muita nas costas, ela tem muito no braço, ela tem muito no rosto. Então é gordura de obesidade, não é gordura de lipedema. Se ela emagrecer, as pernas dela também vão emagrecer. Lipedema não, a pessoa pode perder 10 quilos, a perna vai continuar desproporcional, tá bom? Linfedema e lipedema. Qual é a diferença dos dois? Prestem atenção aqui. Nós temos o linfedema, desse ladinho aqui de vocês, que vocês estão vendo aí, a primeira imagem, e o lipedema do outro lado. É só vocês pensarem comigo no prefixo da palavra. O prefixo da palavra linfedema diz respeito a linfa. Linfedema, linfa. E lipedema, a gordura. Lipídio, lipedema, gordura, tá? Linfedema é um comprometimento linfático, dos vasos linfáticos. Desse jeito que está mostrando aí na imagem, ele pode ter vindo de um trauma, de uma cirurgia, de uma infecção, filariose, por exemplo. Lembram disso? Que a gente chama de elefantíase, né? Então, isso aí pode ter acontecido porque alguma dessas coisas que eu falei aqui, que eu acabei de citar, pode ter acontecido no paciente e prejudicado o sistema linfático dele, os vasos linfáticos. Qual é a característica principal? É unilateral. Então, linfedema geralmente é unilateral. Pode acontecer linfedema numa paciente que fez cirurgia de esvaziamento axilar pós câncer de mama. Então, ela esvaziou a mama do lado esquerdo e esse esvaziamento acabou comprometendo o sistema linfático dela, o retorno linfático desse membro superior esquerdo. E essa paciente ficou com linfedema pós cirurgia, ok? É um caso que acontece muito, inclusive. A gente vê muito isso acontecendo porque a paciente fica com prejuízo linfático. E o lipedema? Crônico, progressivo, doloroso, diz respeito à gordura e é bilateral. Não tem como confundir, gente. Não tem. Agora, como eu falei para vocês, a paciente pode ter as duas coisas, um lipolinfedema? Sim, porque o linfedema acontece depois de um comprometimento linfático. Se a gordura
tá muito grande ali na região, o tecido adiposo tá muito grande, tem muita quantidade, eu tô espremendo os vasos linfáticos. E aí eu tenho comprometimento linfático por causa da gordura, lipolinfedema. Isso pode acontecer. Beleza? Outra coisa, aqui a gente tem a classificação morfológica, né? Então a gente tem uma classificação de tipos de linfedema, sendo um tipo 1 só ali na região de quadril, tipo 2, quadril e coxas, tipo 2 também, né? Que eles, na verdade, o 3 que pega o membro inferior todinho. Tipo 4, braços, né? E aí, com certeza, vai estar acometido também a região de pernas, mas tem os braços também. E o tipo 4, no caso, seria esse tipo que pega somente a parte de baixo das pernas, tá bom? Aqui, ó. Seria mais ou menos assim. Ok? Ok, então. Vou voltar aqui para a tela com vocês. Nesse caso, pós-câncer de mama, que já se passaram anos, não houve dano no sistema linfático, é aconselhável o MAF? Todo paciente. Opa, voltei. Todo paciente que tem algum comprometimento linfático ou não, oncológico ou não, é aconselhado o MAF, tá? Pessoal, vocês são alunas integral MAF. Para quem que é aconselhado o MAF? Para todo mundo, né? Agora, quem é contraindicado? Aquelas questões que a gente já sabe, a pressão está muito alta, o paciente está com câncer e o médico não autorizou. Todo o resto, né, é paciente cardíaco ou com trombose, isso é contraindicação absoluta. Agora, todo o resto é indicação de fazer MAF, ok? É indicação, tendo ele comprometimento linfático ou não. Se ele tiver comprometimento linfático, é indicação 2 vezes, tá bom? E no integral vocês têm aula prática também de como fazer, né, como atuar na prática ali com o paciente oncológico. Isso é bem legal, ok? Paciente pós-cirurgia, né, no caso. O exame do lipedema, ele é feito através de, na verdade, diagnóstico, né, exame físico, bioimpedância, o médico faz também. Ele pode dosar alguns marcadores inflamatórios. Eu trouxe uma novidade hoje para vocês, tá? Com relação a lipedema, um artigo quentinho desse ano, falando sobre isso. Mas daqui a pouco eu falo. Deficiência de vitaminas e minerais. E também tem o DEXA, que é a densitometria de corpo total. É como se fosse uma bioimpedância bem topzera, tipo densitometria óssea, que você avalia a quantidade de gordura que a pessoa tem e qual região, tá? E aí, entre o total da gordura do corpo versus a gordura das pernas, as pernas elas podem ter até 38% de gordura em relação ao restante do corpo. Então, a distribuição de quantidade de gordura corporal tem que ser mais ou menos essa, tá? Eu tenho que ter um pouco no braço, um pouco no abdômen e até 38% nas pernas. Se passar disso, pode ser indicativo de lipedema. Mas calma. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa tenha 20 quilos só de gordura no corpo. 20 quilos dela, ela tem, sei lá, 50 quilos. Dos 50, 20 são gordura. 10 quilos desses 20 estão na perna. Então, dos 20 que tem no corpo todo, 10 estão na perna, ou seja, 50% da gordura corporal do ser humaninho tá onde? Na perna. Qual é o número que a gente tinha? 38. Passou de 38%, pode ser indicativo de lipedema, ok? Então, nós podemos pensar aí, né, no DEXA como um exame bem bacana de se utilizar. Agora, vamos lá. Vamos supor que a paciente tenha feito abdominoplastia há alguns anos. E a perna dela, depois disso, ela engordou e tal, e a perna dela tá bem grandona. Você vai fazer um exame físico e vai pegar a região abdominal, essa pessoa vai ter gordura na barriga? Não. Quase não vai ter. Uma gordura bem superficial, na verdade, vem uma gordura de dentro, assim, né? Que ela fica
inchada aqui ou não, mas a primeira região que vai engordar são as outras. Então a perna dela vai ficar maior por uma questão, né, fisiológica, porque ela tirou gordura da barriga e gordura puxa gordura. Onde tem mais, você vai para lá, onde tem menos, não vai ficar lá, tá? Então, cuidado com esse achismo. Eu acho que tem lipedema aqui, mas era abdominoplastia, ela fez abdominoplastia. Cuidado, você precisa avaliar bastante o histórico clínico dela, tá bom? Bom, antes da gente ir ali, né, para a prática, eu queria conversar com vocês, queria mostrar essa imagem aqui, que eu sempre mostro quando eu vou falar de lipedema, porque para mim essa imagem ela tem que ficar na cabecinha de vocês, tá? Tem que ficar. Vamos lá de novo. Aqui, ó, característica importante aí do lipedema. A gordura normal, amarelinha aí, e o lipedema, olha só, em bolinhas, preso ali. Por isso que fica com esse aspecto de nódulo, sabe? Você olha e fala assim, ah, é fibrose, é celulite, vou quebrar, vou botar um monte de coisa aqui. E aí você pode piorar. Observa que a gente tem umas travas fibróticas aí realmente, né? Esses cordões que prendem, esse tecido que está prendendo a gordura é um tecido conjuntivo, né? Como se fosse bastante colágeno ali, enrijecido, e vai fazendo um emaranhado, como se fosse sabe, aranha, né? Aquelas teias de aranha, envolvendo a gordura mesmo. Dependendo do que você faça, se for uma radiofrequência, por exemplo, uma região inadequada, você vai acabar piorando, porque isso aí é colágeno, né? Se a gente faz radiofrequência aí no colágeno, ele vai enrijecer, ele vai contrair, e essa contração do colágeno pode piorar esse aspecto fibrótico ali do lipedema. Não é isso que a gente quer, tá bom? Então lembra sempre dessa imagem, a gordura normal e a gordura do lipedema. Elas são bem diferentes, tá? O paciente que tem lipedema é um paciente que tem dor, é um paciente que além da dor, ele também tem além da dor, essas travas fibróticas, essa propensão a ter mais fibrose do que uma pessoa sem lipedema, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Agora eu queria falar com vocês de uma novidade, um artigo que eu achei essa semana que fala sobre o lipedema. Deixa eu encontrar ele aqui que eu separei. Eu vou mandar ele lá no grupo para vocês. Deixa eu mandar para quem? Vou mandar para Pimpim e a Pimpim vai mandar para vocês. Pimpim. Aí. Bom, deixa eu mostrar para vocês o que tem de interessante aqui nesse artigo. Esse artigo, ele fala sobre a vitamina D, tem uma relação da vitamina D e dos efeitos da vitamina D sérica no paciente de lipedema e o que que acontece depois da cirurgia de lipoaspiração do paciente de lipedema, tá? Porque um dos tratamentos que se existe no mercado é a cirurgia, não é verdade, gente? Então, o paciente vai fazer cirurgia e eles pegaram um grupo, analisaram esse grupo e viram algumas coisas, inclusive uma delas foi a vitamina D. Eles dosaram a vitamina D do paciente antes e depois da cirurgia. E pasmem, pasmem. A maioria, eles colocam inclusive até em gráfico isso, fica bem legal de você ver, depois vocês dão uma olhada nesse artigo assim com carinho. A maioria dos pacientes que foram para lá para fazer o tratamento, todos eles tinham lipedema, mas a grande maioria tinha deficiência de vitamina D, já, tá? Antes da cirurgia. Então, assim, a maioria estava entre o valor, né, de 14, no máximo 30. Depois da cirurgia, essa galera que
estava em 14, no máximo 30, ficou entre 9 e 21 de valor de vitamina D no sangue. Ou seja, observou-se que isso já é dado, né? As pessoas já sabem disso, que as cirurgias elas diminuem a vitamina D de fato. Principalmente cirurgia que vai tirar gordura, vai diminuir a vitamina D. E o paciente com lipedema, a maioria estava com deficiência de vitamina D. Isso, para gente que está estudando, né? Para gente que sabe um pouco sobre esse universo da parte integrativa, a gente já tem uma noção maior do que acontece. Porque a pessoa tem essa deficiência de vitamina D, sendo ela portadora de lipedema. O que tem a ver? Não é, minha gente? Lembra que eu falei marcadores inflamatórios, né? Qual é o papel da vitamina D no corpo da pessoa, no organismo? Qual é o papel da vitamina D? Ela tem vários papéis, várias funções. A vitamina D é tipo um bombril da célula, sabe? Ela faz tudo. Ela organiza o seu corpo, ela faz atividade mitocondrial, ela faz recuperação celular, ela participa da imunidade, ela participa do cuidado das células intestinais, ela participa de tanta coisa, ela é tão completa, sabe? E aí, quando ela falta, muitas coisas acontecem, dentre elas, uma liberação maior de citocinas inflamatórias, então a pessoa fica o tempo todo inflamada. Quem tem vitamina D baixa vai ter imunidade baixa também, vocês já sabem disso, né? Tanto que hoje em dia até os médicos convencionais, eles estão se preocupando mais com a vitamina D. Eles estão dosando vitamina D já em crianças também, porque se tiver baixa, a criança vai ter uma imunidade baixa também. E aí vai precisar suplementar. Estão dosando a vitamina D em gestantes também, até os médicos convencionais, inclusive prescrevendo para todas. Entrando no caderno de prescrição, os médicos convencionais estão fazendo isso, a vitamina D e o ômega 3, como prioridade, tá? Então, uma pessoa normal, sem lipedema, diminuiu vitamina D, imunidade baixa, inflamação alta, intestino ruim, vai ter tudo isso, dificuldade na perda de gordura, lipedema e vitamina D baixa. É isso dobrado. Mas nós temos que pensar em algo aqui. Vocês vão raciocinar isso comigo. O paciente que tem lipedema, ele tem muita gordura, certo? Ele tem muito tecido adiposo e um tecido adiposo disfuncional. O paciente que tem lipedema, então, que tem muita gordura, então, aonde que a gente guarda essa vitamina D? Onde que ela é armazenada no corpo? A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, certo? Ela é solúvel em lipídios. Opa, você falou de lipídio aí quando você falou de prefixo de lipedema. Lipedema, lipídio, gordura. Muita gordura, muito sequestro de vitamina D. Entenderam? A vitamina D do paciente com lipedema, ela tá lá. Ela tá presa dentro do adipócito. É tipo isso. E quando ele vai fazer uma cirurgia, ela perdeu ainda o que estava preso. Ela vai tirar a gordura. Perdeu a vitamina D e a gordura. Entendeu? Então fica aqui uma dica para vocês de talvez uma obrigatoriedade, certo? De suplementar pelo menos 2.000 UI de vitamina D no paciente com lipedema, juntamente com ômega 3. Amanda, eu preciso prescrever isso? Não, gente, aqui. Eu venho aqui e escrevo vitamina D Now Foods. Aqui, ó. Já achei. Tem de 10.000, tem de 5.000, tem de 2.000. Você pode prescrever aí de 2 até 5.000 e, sabe, por dia, de boa, é dose infantil. A minha filha usa 2.000 I por dia.
tá? Eu tô usando também na minha gravidez. Poderia até usar mais. Poderia usar 10 mil, sabe? Mas de boa, tô usando 2 mil. A gente vai entrar no verão agora também. Vou passar uma parte da minha gravidez tendo mais contato com o sol. Então, vocês entendem? Imagina, olha, imagina para o paciente que tenha lipedema. Como isso é importante? Porque ele está o tempo todo inflamado, ele está o tempo todo com problema relacionado à parte hormonal, e além disso, ele está com a vitamina D ali capengando. Ou seja, é um ciclo ruim que a gente pode diminuir suplementando a coisa básica, tipo vitamina D, tá? A maioria nem sabe, você já sabe, saiu na frente aqui, tá bom? Paciente com lipedema tem um nível maior de vitamina D do que os outros? Não, Bárbara, eu acabei de falar isso. Ah, tá. Precisam ter um nível maior de vitamina D do que os outros. Eles precisam ter o nível normal de todo mundo, que seria ali 50 para lá. Mas para eles é mais difícil do que para uma pessoa que não tem lipedema, entendeu? Não é que ele precisa ter ele tem que ter lá 80, 100. Seria bacana, mas não é isso. Ele tem que ter um nível igual que todo mundo tem que ter. Mas para subir, para ele é muito mais difícil. Não é só o lipedema, tá, gente? Isso aqui se aplica ao paciente sobrepeso. Beleza? Então, o paciente acima do peso também é um sequestrador de vitamina D. Não é só a vitamina D também, todas as vitaminas lipossolúveis. Vitamina E, por exemplo, também, que é antioxidante, que tira o melasma, que tira a mancha, que tira a estria. Então, é um gordinho, tá fazendo estria. A estria não fica clara, Amanda, não tá clareando. Vamos ver aí se não, talvez não tenha deficiência de vitamina D, de vitamina E, tá bom? Isso é importante da gente avaliar. Bom, dito tudo isso, eu queria falar para vocês agora do MAF. Que é isso? Do MAF nesse processo de lipedema, tá? Eu queria, antes de mostrar para vocês alguns detalhezinhos ali na prática, porque vocês já têm prática de lipedema lá na aula, mas eu queria atualizar vocês, gente. Vou falar uma coisa. É muito importante participar das mentorias, tá bom? Por exemplo, essa aula a gente não vai conseguir gravar. E nessa aula vocês vão ver atualizações das manobras. E aí? Né, minha gente? E aí, o que a gente vai fazer com quem não tá aqui agora? Vitamina E. Uhum. Tem como colher exame de vitamina E. Só não tô lembrada agora a dose. Isso vai comprar data. Oi? Tomar na data. Vou. Comprar na reunião, então eu vou celular. Tá bom. Bom, vamos lá. Possibilidade de tratamento de lipedema, tá? Eu não tenho. Ó, eu tenho um monte de caneta aqui, mas não tem uma que presta. Vamos na papelaria. Ai, gente, meu aniversário tá chegando. Vocês podiam me dar isso, hein? Caneta. Caneca, caneta. Amo. Amo caneca. Possibilidades Caneca inventário de festa. do tratamento de lipedema, tá? Como que a gente pode fazer? Primeira coisa, vou ser sincera com vocês, tá bom? Chegou, eu olhei, acho que tem, eu já falo com a pessoa, tá? E já indico o médico para fazer o diagnóstico. Olhei, eu treino as meninas para olhar também, né, gente? Porque eu sou uma só, não fico lá e cá, nas duas clínicas. Então, não tem como eu estar nos dois lugares ao mesmo tempo. A gente treina as meninas também para elas entenderem esse processo aí. Olhamos, acho que tem lipedema na minha cabeça. Não falo isso para paciente, mas eu explico para ela sobre a condição. Eu falo assim: olha, de acordo com a sua avaliação, é bem possível que você tenha uma condição, tá? Essa condição, ela é muito presente em várias mulheres. É uma condição relacionada à sua saúde e por isso quem faz o diagnóstico é o médico. Eu vou te indicar esse médico, mas essa patologia se chama lipedema.
e é uma característica do seu tecido adiposo, da sua gordura. Eu preciso ter um diagnóstico para saber exatamente o que a gente pode ou não pode fazer com você. Porque tem alguns procedimentos que, se eu fizer, o seu lipedema não vai se comportar muito bem. Você entende? Ai, mas isso é uma doença, meu Deus, eu vou morrer. Não, ó, fica tranquila, tá? Graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de ver isso, de que pode ser ou pode não ser, mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de ver isso o quanto antes, porque é uma doença, mas é uma doença crônica, né? E ela vai se progredindo, ou seja, ela pode ir aumentando com o passar dos anos, desde que você não se cuide. Como você está se cuidando, ela vai estagnar. Então, isso é muito bom para você, sabe? Isso não vai prejudicar você, falando a nível de saúde, uma coisa sistêmica, você não vai ter causa-morte lipedema, tá? Mas nós precisamos tratar da maneira correta. E se você tiver o diagnóstico de lipedema mesmo, que é o que a gente está supondo aqui, mas só o médico pode fazer o diagnóstico, vai ser legal da gente te tratar, porque aqui a gente é especializado nisso. Nós somos uma clínica de referência em tratamento de paciente com lipedema, tá? Fim. Você vai mandar a carta para o médico, falando para ele que você suspeita que a paciente tem lipedema, fulano de tal, mas que você gostaria de um diagnóstico preciso dele, né? E aí seria muito interessante vocês já terem um médico parceiro, sabe? Gente, presta atenção. Imagina você sendo um médico. Pode ser um vascular, tá bom? Um médico responsável por essa área, cirurgião vascular, enfim. Você sendo médico, você recebe uma carta de um profissional que trabalha com estética e saúde, que é assim que você tem que se colocar. E aí, esse profissional escreveu lá: Olá, venho através dessa carta solicitar o diagnóstico preciso da paciente fulana de tal, que veio até mim procurando um tratamento estético para celulite no membro inferior. Porém, após a avaliação, acredito que a paciente possa ter a lipedema. Gostaria muito do diagnóstico do doutor para que eu pudesse proceder corretamente com os meus procedimentos. Ponto. Você, médico, recebendo isso. Você coloca lá seu telefone, né? Assina bonitinho, fico à disposição para demais esclarecimentos. Você, enquanto médico, se você recebesse isso, o que que você ia pensar? Ele recebe, gente, no consultório dele, todos os dias, muitas pacientes com lipedema. Todos os dias, fazendo diagnóstico. Ainda mais agora que tá super sendo falado, né? Aí eu venho, o que que eu vou pensar? Pô, o tratamento que eu tenho como médico é indicar a cirurgia, mas essa paciente não quer fazer cirurgia. Quais são os tratamentos conservadores? Ele vai falar de terapia manual, né? E aí ele vai lembrar de você como especialista nisso. Você como especialista no assunto. Vocês estão entendendo como é que vende? Vocês têm que começar a pensar nessa questão de network, de olhar para quem está do seu lado, de se fazer presente, de se fazer notado. Nós vamos fazer agora, né? Vocês já são habilitadas e tudo mais, mas a gente vai fazer mais uma turma do MAF agora. E o que a gente mais fala para essas meninas é que nós não estamos falando de uma drenagem linfática convencional, a gente não está falando de massagem modeladora e nem massagem relaxante. Vocês têm uma técnica completamente diferente de outras. Então, olha o destaque, olha o peso que vocês precisam se colocar no mercado. Vocês têm que falar isso. Você faz o quê? Faz drenagem? Não. Você faz massagem modeladora? Não, eu faço muito mais do que isso. Eu preciso que você venha fazer uma sessão para experimentar. É uma terapia manual integral. A gente trabalha não só a parte linfática, né? Mas a gente também trabalha fáscia, músculo, trabalhamos os órgãos, tudo isso com a terapia integral. Então, vai ser bem legal da gente mostrar isso para os médicos e eu tenho certeza que todos os pacientes eles vão encaminhar para vocês.
E vocês vão poder colocar lá que vocês são especializadas nos tratamentos conservadores de lipedema. Que moral, hein? Para e pensa na sua cidade. Quantas pessoas fazem massagem? Um monte. Agora, quantas pessoas fazem uma terapia manual integral que são especializadas no lipedema? Poucas. Isso faz você virar uma referência, tá? Então, segurança para o tratamento. Amanda, eu não sei se eu tenho segurança. Você tem que ter. Você está no integral. Olha lá as aulas, você tem aula prática de lipedema, coisa que não tem no MAF. Olha só. Você está tendo mentoria de lipedema, você tem acesso a mim o tempo todo. Então você tem que ter segurança, certeza. Eu sou especialista nisso. Existem outros procedimentos que são feitos? Falei que eu ia ser bem sincera aqui, né? Existem outros que a gente pode fazer? Existem vários. Mas nós nunca vamos deixar de fazer o MAF. Não tem como. Eu tenho paciente anual de lipedema. Ela fecha um pacote com a gente do ano inteiro. Inclusive, é uma dica para vocês. É um paciente que vai precisar estar ali o tempo todo. Eu tenho paciente anual. Essa paciente, ela pode fazer diversos procedimentos lá no nosso espaço. Ela sempre vai voltar para fazer o MAF. Sempre. Mas é sempre. Então, que fique claro que vocês não vão abandonar o MAF por causa das outras terapias, tá bom? Quais são as outras possibilidades que a gente tem? Aqui a gente faz crio, o paciente lipedema, inclusive a Cris está trazendo estudos novos falando sobre isso, né? Vai ter agora o congresso dela lá do Concorp, em Salvador, esse final de semana. Eu não vou estar lá dessa vez, fui todos os outros anos, esse ano infelizmente eu não vou, mas depois eu vou ficar sabendo das atualizações, né? E trago atualizações para vocês também. Fato é que a Crio, ela tem um poder muito bom para tratar o lipedema se feita da maneira correta, tá bom? Então a gente faz crio aqui, crio de placa para lipedema, e o tratamento ele é feito a longo prazo, no caso da crio, tá bom? Outra coisa que a gente pode utilizar para tratamento de lipedema, o detox, né, gente? O detox vai ser muito bom para essa paciente, porque essa limpeza do corpo feita através da argila, dos produtos que estimulam essa limpeza, se você usa botânica, o próprio Leort, né? Tudo isso vai favorecer a melhora da oxigenação do tecido, a limpeza do corpo, então vai ser muito bacana de usar. A gente pode usar equipamento, Amanda? Eu posso usar Indermo, por exemplo? Pode. A gente pode usar o Indermo. Desde que você saiba fazer. Desde que você não erre a mão, não pese a mão. Lembra da dor? Então, pode fazer? Pode, mas não pode doer. Se você fizer ela doer, ficar roxa, você está errada. Quem errou foi você. Então, faça com consciência e responsabilidade. Vai ser bom? Vai ser ótimo, tá? Eu falo mais sobre isso também dentro da maratona do detox, tá bom, gente? Mas só trazendo para vocês aqui que são possibilidades super possíveis. A manta térmica também pode ser feita. A manta é maravilhosa, porque a gente vai lidar com os hormônios, olha que legal. Eu posso trabalhar correntes excitomotoras, tipo russa? Posso, posso também. Agora, eu posso trabalhar ultrassom? Eu não acho que a botânica tem o. Qual que é o nome daquele assim? Tá ali? Fatura assim. Fator AC. O paciente usar em casa. Aqui, ó. O paciente lipedema usa em casa o fator AC. Ele vem, esse aqui tá fechadinho. Ele vem numa capinha, inclusive, porque é um frequencial, tá? Fator AC. É uma frequência para o tratamento de lipedema.
tá? Ultrassom, gente, ultrassom para você fazer, o intuito é diminuir o tecido adiposo. Nossa, que legal, vou diminuir o tecido adiposo, dor lipedema, tá bom. Cabeçote desse